Desde os primórdios da humanidade, a busca pelo significado da vida tem sido uma chama eterna em nossos corações. Filósofos, religiosos, cientistas e pessoas comuns se debruçam sobre essa pergunta fundamental, buscando respostas que tragam sentido à nossa existência. Por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Essas são perguntas que nos acompanham desde que temos consciência de nós mesmos. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Qual o sentido disso? Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada fascinante pelas principais perspectivas sobre o significado da vida. Exploraremos as visões religiosas, filosóficas e científicas, buscando lançar luz sobre essa questão tão fundamental. Prepare-se para questionar suas crenças, abrir sua mente para novas possibilidades e, quem sabe, encontrar sua própria resposta para essa pergunta eterna. A velha questão. O sentido da vida é uma questão subjetiva e filosófica que tem sido debatida por indivíduos, sociedades e civilizações ao longo da história humana. Embora não haja uma resposta definitiva, aqui estão algumas abordagens possíveis para compreender o significado da vida. Busca da felicidade. Muitas pessoas acreditam que o propósito da vida é buscar felicidade, contentamento e realização. Aprimoramento. Segundo o psicólogo Abraham Maslow, o aprimoramento é a maior necessidade humana, que envolve realizar todo o seu potencial e tornar-se a melhor versão de si mesmo. Crenças religiosas ou espirituais. Muitas tradições religiosas e espirituais oferecem um propósito ou significado à vida que está ligado a um poder superior ou ser divino. Crescimento pessoal. Outros acreditam que o significado da vida é encontrado no crescimento pessoal, no aprendizado e no autoaperfeiçoamento. Relacionamentos e conexões. Construir e manter relacionamentos significativos com outras pessoas pode dar sentido e propósito à vida. Causando um impacto positivo. Algumas pessoas encontram sentido na vida causando um impacto positivo no mundo e deixando um legado duradouro. Existencialismo. Finalmente, algumas pessoas acreditam que a vida não tem significado inerente e que cabe a cada indivíduo criar o seu próprio propósito e significado. Para muitas religiões, o significado da vida está intimamente ligado à nossa relação com um ser divino. Seja Deus, Buda ou outras entidades sagradas, a crença é de que a vida tem um propósito maior, definido por uma força superior. Nessa visão, nossa missão é descobrir e cumprir esse propósito, muitas vezes através da fé, da oração e da busca pela iluminação espiritual. Algumas religiões acreditam que a vida é apenas uma etapa transitória, e que o verdadeiro significado se encontra em uma existência após a morte, no paraíso ou em um estado de transcendência. Outras enfatizam a importância de viver de acordo com os ensinamentos sagrados, de modo a alcançar a salvação ou a iluminação. Já os filósofos tendem a abordar a questão de uma forma mais racional e existencial. Alguns acreditam que o significado da vida deve ser construído por nós mesmos, através da busca pelo autoconhecimento, da reflexão sobre nossos valores e da definição de metas e propósitos pessoais. Nessa visão, a vida não possui um significado pré-determinado, cabendo a cada um de nós atribuir um sentido à nossa existência. Outros filósofos defendem que a vida não possui um significado intrínseco, e que cabe a nós, seres humanos, criar e dar sentido à nossa própria existência. Eles argumentam que é através das nossas escolhas, ações e compromissos que podemos encontrar o propósito da vida. Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala. Estou caminhando aqui. Aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo. Aí eu te digo, eu estou indo para a sua prateleira. Agora está certo, né? Agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo ou o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum. Você percebe que toda conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Tá? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha. Podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris. Tá bom, e o dia seguinte, quando você voltar de Paris, vai viver pelo quê?
Pode ser até interessante se você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida, mas ele só não é sentido de vida. Projetos são projetos. Hoje você para uma pessoa na rua e pergunta para ela qual é o seu sentido de vida, ela vai te falar de um projeto. Ah, eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo. Ela vai te falar de um projeto. E quando ela atingir isso, o que vem depois? Vai ter que inventar outra coisa. Sob a ótica da ciência, o significado da vida pode estar relacionado à nossa capacidade de compreender o universo e nosso lugar nele. Afinal, somos seres conscientes, capazes de observar, questionar e tentar desvendar os mistérios da existência. Nessa perspectiva, a busca pelo conhecimento e a contribuição para o avanço da ciência podem ser vistos como formas de dar sentido à nossa vida. Alguns cientistas acreditam que, ao entender melhor o funcionamento do universo e da vida, podemos encontrar pistas sobre o nosso propósito e a nossa razão de ser. Outros, no entanto, argumentam que a ciência não pode fornecer respostas definitivas sobre o significado da vida, pois essa é uma questão que transcende o campo da investigação científica. A busca pelo significado da vida é uma jornada individual e única. Não há uma resposta única e definitiva que satisfaça a todos. Cada indivíduo, de acordo com suas crenças, valores e experiências, pode encontrar sua própria maneira de atribuir sentido à sua existência. O importante é estar aberto a essa jornada de autoconhecimento. E agora, pra que eu existo? Putz, rapaz, não era ganhar dinheiro o jogo, né? O jogo era outro. Não era, sei lá, ter as paradas. Não era ter um carro, o jogo. Era outra parada. E aí eu passei por uma fase assim, meio depressiva até, pra entender tudo isso que você tá falando aí. Sabe? Que assim, na verdade, o jogo é sobre ser. Né? Ter faz parte. E ninguém tá falando demonizando o ter. Mas é que você só... Não sei, eu pelo menos foi o que eu encontrei pra mim. Que assim, eu quero ser uma parada. E não, sei lá, ter um carro por mês. Uma coisa assim. Esse propósito que você tá falando... Não estamos falando de um propósito divino, estamos falando de um... valor humano. De um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito. Isso. Que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida justiça e fraternidade. No meio do caminho eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Tá? Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento, o que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência, para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca ela como meta. Às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que me leva para o próximo passo? Qual o ser humano que eu tenho que ser para avançar? Às vezes eu consigo imaginar que pode ter um leque de coisas que eu posso ser, que eu posso escolher, não? Às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda, porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, não levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa, mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. É o que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Victor Franco era um médico que foi feito prisioneiro pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi enviado para campos de concentração, incluindo Auschwitz,
onde passou por condições terríveis e viu muitas pessoas morrerem. Apesar de todo o sofrimento, Franco percebeu que mesmo nas piores situações as pessoas podem encontrar significado e propósito. Ele acreditava que existem 3 maneiras principais de encontrar significado: trabalho, fazer algo importante ou útil; amor, cuidar de alguém ou de alguma coisa; sofrimento, encontrar um motivo para continuar mesmo quando as coisas estão realmente difíceis. Franco viu como as pessoas nos campos mantinham a esperança e encontravam maneiras de ajudar umas às outras, mesmo que de forma pequena. Ele acreditava que, enquanto tivermos esperança e algo pelo qual ansiar, poderemos sobreviver até mesmo nos momentos mais difíceis. O livro é a história de sobrevivência de Franco e como ele encontrou significado em meio a um grande sofrimento. Ensina-nos que não importa o que aconteça, temos sempre o poder de escolher como reagimos e encontrar formas de tornar as nossas vidas significativas. É uma história poderosa e inspiradora que mostra como o espírito humano pode superar até os desafios mais difíceis. Embora não haja uma resposta definitiva, é evidente que a busca pelo significado da vida continua a ser uma das questões mais fascinantes e complexas que a humanidade enfrenta. Cada indivíduo, de acordo com suas crenças, valores e experiências, pode encontrar sua própria maneira de atribuir sentido à sua existência. O importante é estar aberto a essa jornada de autoconhecimento e reflexão, pois é nela que podemos encontrar a riqueza e a profundidade da vida. Talvez a resposta não esteja em uma única perspectiva, mas na integração de diferentes visões e na compreensão de que o significado da vida é algo único e pessoal para cada um de nós. Eu não vendo minha consciência. Prefiro ser um pária, mano. Porque eu não quero ter vergonha de mim. Não quero ter vergonha da minha vida. Eu sei que a vida acaba. E lá no final da vida, quando eu olhar para trás, eu quero comemorar e não me lamentar. Eu já vi muito velhinho se lamentando. Eu ouvi um empresário, 90 anos de idade, só saía de casa com a enfermeira dele. Ele ia para o prédio onde meus pais moravam, porque o saguão era todo arrumado, tinha uns sofás, umas flores, água gelada e tal. Ele ia com a enfermeira para lá porque ele era sozinho, ele era viúvo. Os filhos dele cuidavam da empresa e moravam no exterior. Ele via os netos uma vez por ano, tinha que se entender com os netos em inglês, porque eles não falavam português. Vivia uma solidão terrível, velho. Ele falou comigo, a sensação que eu tenho é que mentiram para mim, lá no começo da minha vida. E eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira. E agora que eu estou na porta da morte, que eu olhei para trás, tudo tinha perdido sentido. Eu me sinto enganado. As pessoas me consideram um empresário bem-sucedido, um vitorioso, e eu aqui dentro eu me sinto um fracassado. Por quê, velho? Porque ele não tinha afeto. Ele não deu valor que tem valor. Ele foi na da sociedade, patrimônio, riqueza, cheio de bajulação, mas cheio de falsidade.